Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Soro do Mal, do original Brain Damage, de 1988. É o segundo filme que foi escrito e dirigido pelo Frank Henenlotter, o diretor de filmes trash dos anos 80 e 90, que boa parte já virou cult classic hoje em dia. E uma das primeiras sessões Trashbacks que eu fiz aqui no canal foi falando do Basket Case, o primeiro filme dele que é muito zoado em vários aspectos, mas que também é bem divertido. Um filme que se destaca pela ideia absurda mais do que qualquer coisa, né? E o Basket Case pra mim virou um dos principais filmes trash aqui do canal. Ele virou uma grande referência, um clássico daqui, dá pra dizer, menciono ele em vários vídeos. E o Frank Henenlotter, ele não é um diretor de muitos filmes, ele é um cara que ficou relegado ao cinema exploitation por muitos anos, né? Não teve tanto reconhecimento assim, mas agora parece que os filmes dele estão sendo redescobertos pelo público mais jovem, por causa de filmes que estão ficando muito famosos agora que fazem referências ao trabalho dele, né? Maligno é praticamente Basket Case. Pobres Criaturas, que foi filme que foi indicado a Oscar e tudo, foi muito comparado com Frankenhooker. E acho que o terceiro clássico do Frank Henenlotter aqui é O Soro do Mal, né? Que eu acho que dá pra dizer que Maligno pegou um pouquinho do Brain Damage também, além do Basket Case. Seja por isso ou não, Brain Damage é um filme que tem sido muito pedido nos comentários pra ter uma sessão Trashback. É um desses que eu acho que tem um guerreiro aí há mais de um ano pedindo nos comentários, mas não é ele só não, porque de vez em quando eu vejo outras pessoas pedindo Brain Damage também. E eu acho um filme bem divertido, igual os outros do Henenlotter, né? Então, por que não? A primeira vez que eu assisti esse filme foi em galera. Eu levei pra casa de uns amigos pra gente assistir, sem nem saber sobre o que o filme era, e cara, foi muito engraçado. É um desses filmes que eu não sei até onde ele é trash por estética, ou até onde ele é trash por falta de orçamento. Mas ele certamente sabe abraçar o absurdo e usar a própria premissa como um modo de fazer uma comédia surreal, proposital ali no meio do terror. Ao mesmo tempo que ele também é um filme de monstro metafórico. Ele tem essa trama bizarra, mas que também é um jeito de comentar temas mais sérios sobre sexualidade, sobre vício em drogas. Então assim, eu acho que por conta disso ele é até um filme que tem uma cara de cinema trash meio underground que seria feito hoje em dia, mas também com aquela característica visual, aquela carinha de galhofa oitentista que a gente gosta. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Brain Damage, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? E é claro, sessão Trashback, os spoilers estão liberados, como sempre. E vamos nessa, né? A trama de Soro do Mal é uma parada meio doida, que já começa do nada. O protagonista é esse cara chamado Brian, e ele é atacado por um parasita milenário enquanto ele dorme. Esse parasita é uma criatura de design meio besta que se chama Aylmer. E o que Aylmer faz é que ele se alimenta de cérebro de animal, principalmente de humanos, mas como ele não é uma criatura exatamente muito predadora, ele precisa de um humano ali para ser o hospedeiro para facilitar esses ataques que ele vai fazer. Como recompensa, o Aylmer injeta uma substância azul esquisita diretamente no cérebro do Brian. E essa substância dá uma onda sinistra que expande todos os sentidos do protagonista. O problema é que agora ele é um viciado, um dependente da substância química do Aylmer, que está sendo obrigado a matar pessoas aleatórias para manter o vício dele rolando. O que eu acho curioso já logo de cara nesse filme é como ele tem uma estrutura de trama bem peculiar assim pro que ele é. Porque é o tipo de premissa que pra mim seria o clássico dos anos 80 de meteoro caindo em cidadezinha pequena e saindo criatura para atacar as pessoas. Mas esse filme não, ele nunca explica exatamente de onde que veio o Aylmer, só fala que ele é uma criatura muito antiga, e o filme meio que começa a história já andando, no meio da ação já. Ele começa apresentando esses dois personagens, que são o casal de velhos que eram donos da criatura. O filme abre com vários planos detalhes de estátuas e outras decorações exóticas de vários lugares do mundo, o que é bom que estabelece ali visualmente já esses dois personagens como historiadores ou exploradores, o que vai fazer sentido depois quando eles vão contar de como eles chegaram nessa criatura. Esses velhos estão comprando um monte de cérebro de animal que eles vão tentar alimentar a criatura com esses cérebros, mas aí eles descobrem que a criatura sumiu. Os dois começam a procurar desesperados pela casa, quebrando tudo, jogando as coisas no chão, fazendo uma zona, e depois eles aparecem caídos no chão, com a boca espumando, tendo um piripaque ali. Primeiro eu achei que eles tinham se matado quando viram que a criatura escapou e que ia dar um ruim
enorme por causa disso. Mas depois, quando a gente descobre a temática de drogas do filme, essa cena faz mais sentido. Que os velhos na real não se mataram, eles eram usuários da substância química do Aylmer. E esse surto todo não é só preocupação deles procurando a criatura que sumiu. São eles agindo como viciados, procurando a droga porque eles têm que usar aquela parada ali. O piripaque no final é eles começando a ter uma crise de abstinência foda. Então a gente vê isso no começo sem contexto nenhum, não entende nada que tá acontecendo, mas eventualmente vai pegando as temáticas do filme e vai fazendo sentido. E daí tem outra coisa do René Lotter também que deixa tudo muito bizarro, que é a escolha de elenco e as atuações, que é tudo muito trash. Tem essa coisa bem cinema exploitation, meio vibe dos filmes do John Waters, de que parece que o Frank René Lotter só pega umas pessoas que nunca atuaram na vida pra atuar no filme dele. Se você pegar pra ver os créditos desses atores no IMDb, você vai ver que é só Brain Damage, não tem mais nenhum outro filme. Isso acaba criando uma aura muito esquisita pro filme e pras atuações. Essa coisa meio amadora, mas que também fica meio exagerada, como eu disse, e tem um charme ali pra um filme que é completamente surtado. Quem é um ator mais na moral aqui é o protagonista, né, que é o grande Brian. Como eu disse, o filme já começa com a merda acontecendo, então a gente não tem muita apresentação do personagem, da vida dele, antes dele encontrar a criatura. A gente sabe que ele mora com um irmão e que ele tem uma namorada. Mas o filme já começa com ele de cama, passando mal, porque a criatura atacou ele enquanto ele dormia. Tem um drama pessoal ali também, né? Um triângulo amoroso, mais ou menos, que rola ao longo da trama. O irmão dele, desde o começo, tem uma carinha de talarico ali, de que tá afim da namorada do cara. E quando o protagonista começa a ficar doidão de substância, começa a negligenciar a vida pessoal dele e meio que caga na cabeça da namorada, os dois têm um jantar, date meio bizarro, que termina com o protagonista largando ela sozinha e indo embora, sem muita justificativa. Daí a namorada fica bolada com a situação e começa a desenvolver uma amizade com o irmão do protagonista, começa a sair com ele eventualmente. Esse drama secundário culmina na namorada transando com o irmão, sem saber que o protagonista tá no quarto do lado, escutando tudo, mas isso também porque o protagonista não parava mais em casa e ninguém sabia onde ele tava. Essa cena toda tá lá pra mostrar tudo que o protagonista perdeu, e a partir daí também ele começa a só aceitar usar o Aylmer cada vez mais pra se desligar do mundo. Mas o que eu gosto dessa subtrama também é que, surpreendentemente, ela tem um tato pra lidar com o que tá acontecendo. Ela não pinta a namorada e o irmão mais velho como vilões. E nem muito o protagonista, né? Acaba que todo mundo é meio vítima aqui. E a namorada e o irmão começam a se aproximar no começo também porque os dois estão preocupados e querem ajudar o protagonista de alguma maneira. É legal porque um outro filme mais comum teria o Brian agindo como doido, enxergando como uma traição e tentando matar os dois de propósito, mas nesse filme não. Então ele só avisa pros dois manterem a distância dele porque ele não quer machucar eles sem saber o que ele tá fazendo enquanto ele estiver doidão de substância. Então eu acho surpreendentemente bem escrito esse relacionamento dos três aqui. Não apela tanto pra melodrama barato. Quer dizer, o filme é apelativo em quase todos os aspectos, mas não nesse. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também nesse filme foi todo o visual e a evolução do Frank Henenlotter como diretor. Talvez a evolução do orçamento que essa produção teve aqui também comparado com Basket Case, né? Mas é porque esse filme é trash, mas ainda tem uma estética que é bonita de alguma maneira. Ao contrário do Basket Case, que é só podre visualmente. O Frank Henenlotter aqui parece que ele tá tentando fazer umas cenas mais conceito, quase artísticas de alguma maneira. A primeira cena que o protagonista tem contato com o Aylmer sem saber o que tá acontecendo é quase surrealista o que tá acontecendo ali. O protagonista acordando com a cama dele toda cheia de sangue, sem ele saber como isso aconteceu, bem parecido com o Maligno, porque tem uma criatura que agora tá mais ou menos morando na cabeça dele ali. Mas daí a cena vai tendo pequenos sinais que vão aumentando da mudança de percepção que ele começa a ter ali. Começa a ter uns flashes brancos na fotografia da cena, até que tudo fica muito intenso, muito claro. E daí a cena começa a ficar meio etérea e maluca, meio surrealista, com uma trilha sonora muito doida entrando ali, água azul invadindo o quarto, que até chegar nos efeitos de sobreposição ali dele num quarto completamente inundado. Ele tá o tempo todo olhando pra um lustre no teto, que eventualmente vira um olho olhando de volta pra ele. É muita maluquice numa montagem bem feita, assim. Coisa de curta experimental que passa em sala escura dentro de museu. E além desses momentos viajados, acho que só em questão de técnica básica mesmo, esse filme já é muito melhor filmado do que o Basket Case. Aquele era um filme muito estático e meio sem vida na fotografia. Esse daqui não, esse daqui já tem uns planos bem mais legais que aproveitam bem os ambientes. Tipo os planos acompanhando o personagem andando entre os carros no meio do ferro velho. Muitos planos que usam alguns objetos para obstruir
destruir a câmera. O Henning Lotter até arrisca umas metáforas visuais não muito sutis aqui, né? Tem a cena do protagonista ficando viciado na substância, que ele aparece em um beco insalubre doidão da cabeça, e a direção o tempo todo fica intercalando pra mostrar um velho pinguço no mesmo beco, criando o paralelo ali pra mostrar o personagem ficando viciado. Outra cena também tem um plano legal, que é só o protagonista andando pela rua de noite, a câmera acompanhando ele ali num traveling. Um plano tecnicamente bem interessante, mas que tem essa vibe de filme trash também, que eles fazem uns planos enormes, porque tinha que chegar na duração de um longa-metragem, né? Tem bastante disso aqui, muita cena que se estende demais, incluindo um clássico do filme trash, que é uma cena numa boate que a gente vê uma performance ao vivo de uma música inteira tocando ali. Depois de ter essa primeira experiência bizarra e surreal no quarto, o filme, na verdade, é bem direto ao ponto, que o protagonista ele só deduz, tem alguma coisa diferente, tem alguma criatura brincando comigo, e ele fala, aparece que eu quero ver qual é. E o Elmer, de fato, aparece pra falar com o protagonista a partir daí. E, cara, ele é um vilão muito único, e uma mistura de efeitos, assim, pra fazer ele funcionar que é muito doida. Tem todas as cenas que mostram ele passando pelo corpo do protagonista, essa elevação igual uma lesma andando por debaixo da roupa dele, que é bem feito. E o visual da criatura, cara, é uma doideira, porque ele é meio horrível de trash, mas ao mesmo tempo é legalzinho. Ele tem um visual que é meio... não significa nada, ele parece um grande cocôzão, não tem muito bem pra onde se olhar, não tem um rosto específico ali, e tem uma cara pintada no meio disso, uns olhinhos ali, que dá um visual meio cartunesco e esquisito. Mas ao mesmo tempo que o visual dele é meio maluco, você não sabe pra onde olhar, ele tem uns efeitos de animatrônicos bem legais ali, a boca dele mexe, os olhos piscam, o corpo dele fica balançando de um lado pro outro, é bem legal também. Tem esses momentos quando o protagonista coloca a criatura no pescoço dele pra ele abrir a boca e injetar a substância, que a gente vê a boca dele abrindo e vários dentes e tentáculozinhos e coisas diferentes ali. E é legal porque tem dois animatrônicos diferentes sendo usados no filme, né? Tem um que mexe mais o corpo, que é usado em planos mais abertos, e tem um com a cara mais detalhada, que abre a boca, que é usado nos planos detalhes, nos close na cara do bicho. Daí, toda vez que essa substância é injetada no cérebro do protagonista, a gente tem um plano legal também, que é um plano detalhe de cérebro de animal, né, que a produção comprou, e eles enfiaram um bagulhinho ali pra despejar uma tinta azul na parada. Então a gente tem esses planos de dentro da cabeça do protagonista, que a gente vê a substância entrando no cérebro dele, com uma animaçãozinha de raio ali, é bem legal. E o que eu gosto disso tudo também é que o bicho tem personalidade, né, ele tem uma voz simpática, que ele fala um monte de merda, fala um monte de atrocidade que ele comete, mas com muita educação. É um bichinho extremamente cínico e sarcástico e muito sincero também, né? Isso porque ele sabe que ele tá no controle, porque ele sabe que as pessoas criam a dependência química dele e que não tem o que elas fazerem, elas vão precisar dele pra dar a substância. Parece muito que é isso, né? É o Frank Henenlotter escrevendo essa criatura como se fosse uma personificação da droga. Essa coisa cínica e maléfica, mas que tá te seduzindo o tempo todo ali. E acaba que é isso, a grande questão do filme, né? Ele obviamente é um paralelo para vício em drogas. Reza a lenda que o Henenlotter escreveu esse roteiro baseado nos próprios problemas que ele teve com cocaína no passado. O que faz sentido, né? Porque no fim das contas é um filme sobre uma pessoa ficando dependente de uma substância, desde um começo que ela tá muito feliz com a situação, isso vai destruindo a vida dela, até ela ficar praticamente sendo controlada pela droga no final. Dá pra dizer que esse filme é tipo Christiane F., mas ao invés de heroína a gente tem um monstro Lovecraftiano inexplicável, esquisito, e ao invés de uma performance do David Bowie, a gente tem uma performance da banda de New Wave aleatória The Swimming Pool Kills. Mas a gente tem, né, toda essa evolução da trama, todas essas ceninhas que vão mostrando o paralelo com as drogas. E inclusive quem interpreta esse protagonista, né, é um ator chamado Rick Hurst. Esse foi o primeiro papel dele no cinema e depois ele ficou famoso fazendo um monte de novela. E eu acho que ele manda muito bem. Isso porque a direção que ele deve ter recebido na maior parte desse filme claramente é finge que tá doidão. Daí a cena que mostra a primeira onda que ele tem ali usando o negócio, ele vai parar num ferro velho e é doido, porque ele tá muito feliz, gritando sozinho, vendo várias cores coloridas no lugar. Porque o Elmer faz isso, né? Ele aumenta os sentidos e a percepção humana. Então nesse começo, ele usando a droga é uma maravilha. Ele tá feliz pra cacete com o que tá acontecendo. Mas a parada vai ficando mais tensa. E boa parte dessa evolução, na real, acontece entre as cenas ali. Porque depois desse primeiro uso, a gente já corta pra uma cena mais no futuro. Que ele já tá ficando
ficando alguns dias sem falar com a namorada, o comportamento dele mudou completamente. Ele colocou várias trancas na porta do quarto e na porta do banheiro de casa, tá vivendo lá com vários baldes de água cheios dentro do quarto dele, que o irmão dele não sabe pra que é. E isso também nunca é explícito, né? Mas parece que o Elmer, ele precisa ficar na água por algum tempo, né? Tanto que os velhos no começo do filme deixavam ele na banheira cheia. E acho que por isso que o protagonista fica muito tempo na banheira também, né? Porque ele precisa estar na água junto com o bicho. E aí tem essas cenas dele doidão, gritando feliz na banheira também, que é engraçado. Daí a gente tem a cena do date. O protagonista, ele tá fazendo um discurso dele sobre a mudança de percepção que tá acontecendo com as drogas. E a namorada suspeita que ele tá tomando alguma coisa diferente agora. Mas eu acho legal porque tem essa coisa meio ambígua, né? Dele tentar descrever o que ele tá sentindo e meio que ser uma coisa indescritível das sensações aguçadas dele, que acaba funcionando como tentando descrever droga, mas tentando descrever uma coisa meio Lovecraftiana rolando ali, né? E nessa cena a gente vê também a criatura controlando o Brian, né? O Elmer não quer deixar ele explicar o que tá acontecendo com ele e nem pedir ajuda pros outros. Toda vez que ele tenta falar com a namorada, a criatura machuca ele de alguma maneira pra ele calar a boca. Tem um lance meio psíquico também, que ou a criatura ou a abstinência estão fazendo o protagonista alucinar. E nessa cena chega o prato de espaguete com almôndega pro protagonista, e toda vez que ele olha, as almôndegas vão virando cérebros que começam a pulsar no prato. É uma cena muito boa de efeitos, que é muito grotesca, e é legal como o efeito vai evoluindo e ficando cada vez pior conforme a cena vai passando. E tudo isso dele não conseguir pedir ajuda, dele se sentir controlado pela substância ali, pela criatura, funciona de novo com a metáfora de droga. Eventualmente ele começa a ficar muito drogado, começa a fazer um monte de coisa que ele não lembra. O protagonista vai pra uma boate cheia de roqueiro anos 80 ali, e aí ele tá completamente fora de si, abraçado no amplificador da banda, o que faz sentido, né? Porque ele tá com os sentidos todos aguçados, então ele tá meio que sentindo a música ali de uma maneira completamente diferente. Daí ele vai dançar com uma garota aleatória e eles saem pra transar num beco. Eu acho muito bom que tem uma ceninha aqui esperta na fila do banheiro da boate. É meio que uma piada, porque a gente vê ele e a garota saindo da pista de dança e daí tem uma fila enorme do banheiro. A gente imagina que os dois foram pro banheiro transar. Quando a câmera vira pro lado, a gente vê que os dois estão atrás da fila. Eventualmente a porta do banheiro abre e quem estava segurando essa fila eram umas mulheres que estavam cheirando cocaína no banheiro. O que de novo faz a comparação visual ali com o problema de dependência do protagonista. Mas a grande questão, o drama principal do filme, é que toda vez que o protagonista fica doidão, o Elmer usa ele pra matar alguém. Mas o protagonista mesmo, ele não tem memória do que tá rolando, então ele demora um pouco pra perceber que ele tá sendo manipulado, e quando ele vê que tem gente morrendo, ele decide parar de usar. Ele e o Elmer entram nessa disputa para ver quem consegue ficar mais tempo resistindo sem o que precisa, se é o protagonista com a substância ou o Elmer com cérebros humanos. Mas o Elmer sabe que vai ganhar, porque a essa altura ele diz que a química do cérebro do protagonista já mudou para ele estar precisando da substância. E daí a metáfora com drogas chega no seu momento mais óbvio, né? Que é o protagonista tendo uma crise de abstinência, que é uma cena que parece que sai direto do Christiane F. Ele se trancando em um quarto insalubre de hotel por dias tentando superar o vício dele só sem usar a droga ali. Ao mesmo tempo que a voz da tentação tá presente ali, bem literalmente com o bicho, né? Que tá o tempo todo ali sendo super educado, tentando fazer ele usar de novo a substância. Isso até uma parte da trama, essa dúvida, né? Se o protagonista realmente queria parar de usar essa droga, por que ele se tranca no quarto de hotel com a única fonte da droga que ele conhece, que é o Elmer? E o próprio Elmer fala que o protagonista sabe que não vai conseguir ficar sem, por isso que ele levou ele pra ali também. E daí começa a ter umas cenas bizarras do protagonista alucinando, que de novo são essas alucinações que vão ficando cada vez piores e quando você acha que acabou, ela continua. Começa a sair sangue do ouvido dele, beleza. E daí ele começa a tirar algo do ouvido dele, e a parada continua saindo muito, como se fosse um lenço de palhaço ali. Depois o ouvido dele cai e começa a sair uma enxurrada de sangue de dentro da cabeça dele. Outra cena de mistura de efeito bem legal ali, que eles gravaram dois planos diferentes, um do protagonista gritando e um que era só um cano despejando sangue falso. E daí eles fazem a sobreposição dos dois planos pra parecer que isso tá saindo da cabeça dele. E essa cena toda tem um humor meio doido, né? Porque intercala essas imagens grotescas do protagonista passando mal, vomitando e alucinando, com as cenas mais lúdicas da criatura de boaça, sacudindo de um lado pro outro, feliz, cantando músicas, falando como o protagonista
protagonista vai ceder e eventualmente vai ter que usar a substância dele. Cara, é muito bom porque a criatura é debochada, ela tá zoando do esforço do protagonista, de novo como se fosse a droga zoando do esforço do dependente químico pra tentar se livrar dela. É uma metáfora que realmente faz muito sentido ao longo de todo o filme. E eventualmente o protagonista só desiste de tentar combater a influência do Aylmer e decide que a melhor coisa que ele pode fazer pra não sofrer é ficar doidão mesmo, que aí ele mata as pessoas, mas pelo menos ele não lembra do que ele fez. Então é isso. E daí acho que é um bom momento pra falar das cenas de morte aqui, que são cenas relativamente elaboradas ali, que usam todo tipo de efeito diferente. Começa com o segurança do ferro velho, que o parasita ataca e suga o cérebro do cara pela testa, e aí tem esse aplique com metade da criatura construída, mexendo, pra ficar presa na cara do maluco com uma maquiagem ali, que é bem legal. E quando isso acaba, tem um efeitinho de stop motion também, da criatura de fato comendo o cérebro do cara morto. Já vê que é o tipo de filme que usa de tudo, animatrônico, maquiagem, stop motion, miniatura, tudo. Depois tem uma das cenas mais famosas do filme, ou pelo menos uma das mais memoráveis, que é quando o protagonista vai transar no beco com a garota da boate, e aí a garota abaixa pra ir mamar o cara, quando ela abre o zíper da calça dele, sai a criatura, e aí a gente tem a cena do boquete monstro, que é uma cena muito estúpida, mas que é engraçada, assim, né? Mais tarde tem um assassinato do cara no banheiro, que é um maluco que tá lá cagando enquanto lê um quadrinho de terror antigo. E aí é um ataque que começa com um plano de stop motion, que depois é visto de jeitos meio de chavados, né? Com o plano da perna do cara batendo embaixo com um monte de sangue, ou um plano de cima das cabines com sangue voando. É um jeito legalzinho de disfarçar a morte do cara. E a morte mais impactante acontece no final, quando a namorada vai atrás do protagonista. Ele fala pra namorada e pro irmão se afastarem dele porque ele não quer matar os dois sem querer, mas a namorada, sem entender o que tá acontecendo, decide ir atrás dele no metrô. E daí tem essa cena toda, que o cara tá doidão, não sabe o que tá fazendo, e a namorada tá tentando conversar com ele. Eles estão no metrô andando e a luz do metrô tá piscando, e enquanto ela pisca, a gente vai vendo os efeitos do Aylmer saindo da boca do protagonista ali, que são os efeitos de sobreposição meio digitais ali, mas que passa rápido e funciona. E acaba com uma cena boa, né, que ela tenta beijar o protagonista, e daí o Aylmer suga o cérebro dela pela boca também durante o beijo. E é muito bom porque essa cena mostra muito também as pessoas no metrô de Nova York completamente desensibilizadas, achando que é só um casal qualquer se pegando muito agressivamente e só cagando pro que tá acontecendo. Os filmes do Henenlotter tem um pouco disso, né? Esse, o Basket Case, pelo menos. Deles se passarem na quebrada e nas ruas tortas de Nova York dos anos 80. E é uma cidade onde já tá tudo tão estranho que ninguém liga pras bizarrices que estão acontecendo no meio da rua. Isso tem muito destaque nessa cena com todos esses planos dos transeuntes do metrô. Inclusive acontece uma parada muito fascinante aqui, que é um crossover inusitado com o Basket Case. Que quem entra no metrô durante essa cena é ninguém menos que o Dwayne Bradley, o protagonista daquele filme, carregando o cesto dele. E aí tem uma paradinha esperta, que ele senta lá, olha pro protagonista com uma cara meio de medo e vai embora correndo. O Dwayne, a gente sabe que tem uma conexão psíquica com o Belial, o irmão dele que tá no cesto. Então dá pra dizer que o Belial, que também tem uma criatura esquisita, percebeu a presença do Aylmer no metrô, alertou o Dwayne, pressentiu o perigo, e aí os dois só meteram um pé dali rapidinho. Frank Henenlotter conectando os filmes dele antes de ser legal conectar os filmes, né? Além da interpretação de drogas, que é a mais óbvia, uma outra interpretação popular que a galera faz desse filme é como uma metáfora queer sobre o protagonista descobrindo a sexualidade dele. Eu acho que isso acaba encaixando menos que a interpretação da droga, mas dá pra enxergar ali de alguma maneira também, porque tem cenas que abrem essa margem. O Aylmer por si só tem um formato meio fálico, que é uma parada que é aproveitada em várias cenas do filme, né? Tem a cena óbvia do boquete, mas tem também esse plano da criatura subindo por debaixo da coberta do protagonista, entre as pernas dele, quando ele tá na cama escutando a namorada e o irmão transando. E daí ele tem uma visão meio bizarra, meio sexual ali, que começa quase como um homenagem dele com a namorada e o irmão. Mas aí, eventualmente, ela muda de tom quando ele fica todo coberto de tentáculos e começa a comer o cérebro da garota, né? Mas o filme tem essa aura meio Hora do Pesadelo 2, né? Que naquele filme o Fred Krueger é quase uma representação da homossexualidade reprimida do protagonista. E aqui o Aylmer talvez signifique uma coisa parecida. Porque ele é responsável por acabar o relacionamento do protagonista com a namorada e começa a levar ele pra lugares novos pra experimentar coisas novas. Ele tenta pegar uma mulher na balada, mas vê que não é muito bem isso que ele quer ali, né? Mas daí na cena que ele
tá procurando a próxima vítima, que o Brian tá desperto, ele vai pra um banheirão lá que ele vê um cara sarado ficar tomando banho na frente dele. O que, pra falar a verdade, é bem parecido com Hora do Pesadelo 2, né? Toda aquela cena bizarra com o professor de educação física seminu no chuveiro sadomasoquista, sabe? Então acho que faz sentido ter essa interpretação aqui também. Mas enfim, daí a gente vai pro ato final do filme, que é o último confronto que acontece entre o protagonista e os velhos, né? Os outros usuários da substância lá do começo da trama. Na metade do filme, o protagonista encontra o velho em um beco aleatório, na cena que a gente descobre que o velho tá vivo ainda, né? E a gente vê que ele tá com uma caracterização diferente. Antes ele tava normal, agora ele tá com uma maquiagem pesada, toda zoada ali, meio moribundo. E o velho nessa cena começa a explicar as origens da criatura, numa cena enorme, falando de cruzadas e de como ela mudou de mão ao longo dos tempos, foi parar na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Enfim, um grande texto que se resume a criatura é muito antiga e ela provavelmente ultrapassa a história escrita da humanidade. No final, o Brian acaba voltando para esse mesmo beco, onde ele encontra de novo o casal de velhos todo zoado com muita abstinência. O casal tenta pegar o Elmer de volta para eles e o Elmer ataca o casal. Suga o cérebro dos dois com aquele mesmo efeito do segurança da pontinha lá do rabo da criatura presa na cabeça, que é muito legal. O protagonista, então nessa cena, ele já começa a voltar a si mesmo, né? Ele tá consciente vendo o Elmer matando os dois velhos, o que estraga o plano dele de ficar doidão pra não lembrar dos ataques, né? Então ele não aguenta ver o que tá rolando e o Elmer tem que interromper o ataque antes de comer o cérebro inteiro do velho pra injetar a substância no Brian. Por conta disso, e provavelmente porque o velho já deve ter um cérebro completamente modificado com a substância, o velho consegue sobreviver algum tempo ainda e ataca o Elmer enquanto ele injeta o protagonista. Daí a gente entra na última metáfora de droga que tem no filme. O velho aperta o Elmer, tira todo o líquido de dentro dele, vai tudo pro cérebro do protagonista, o que acaba matando o Elmer e o velho também no processo. E o protagonista entra num body horror muito doido no final. Tem os planos detalhes do cérebro dele, com muita eletricidade, muito líquido azul entrando, a gente sabe que vai dar ruim. E daí ele chega em casa com a cabeça dele inchando e vazando líquido, com uns efeitos bem legais ali. O filme termina com uma cena mais conceito, que o protagonista tenta se matar dando um tiro na cabeça, mas o cérebro dele foi tão modificado por essa última leva exagerada de substância, que agora ele só tem um buraco enorme na cabeça emanando luz e eletricidade ali. O que a gente consegue interpretar do jeito meio sobrenatural e Lovecraftiano ali, mais filme de monstro padrão, de que o protagonista tomou tanto dessa substância desconhecida que ele meio que evoluiu, o cérebro dele sofreu uma mutação bizarra, ascendeu de alguma maneira, sabe? Mas daí a gente também encaixa no mais plausível, que é a explicação metafórica, né? Que esse final, o protagonista morrendo de overdose, tendo uma onda final ali muito potente, que ele tá completamente alucinado. De qualquer jeito, eu acho uma boa conclusão pra essa história. Que apesar de o tom meio trash, meio cômico, é uma história trágica, né? Uma metáfora óbvia de dependência química destruindo a vida do protagonista e tirando tudo que ele tem ali aos poucos. Mas é engraçado que mesmo sendo uma história triste, não é um filme triste. Como eu disse, é um filme muito divertido, né? E acho que essa é a magia do cinema trash. Conseguir abordar temas pesados e histórias trágicas de um jeito tão absurdo, tão exagerado, tão descarado, que você tem que rir, cara. É divertido de assistir. Eu gosto bastante desse filme, acho um cult classic bem merecido do Frank Henenlotter. Fica a recomendação ainda pra quem não assistiu e é isso. Até a próxima.